Olá, eu sou o Gabriel Pastes, do Instituto Elos de Sabedoria. Quero agradecer a você por estar aqui presente e me ouvindo. Quero trazer algumas informações e primeiro eu começar com um insight muito maluco que passou comigo esses dias. Um dia eu estava voltando no carro e me perguntei qual é o melhor dia da minha vida? Será que foi o dia que meu filho nasceu, o dia que eu descobri uma profissão que eu amava, o dia que eu passei numa faculdade, o dia que eu tive coragem de sair de um emprego que eu não amava? Qual foi o seu melhor dia da vida? Qual é o melhor dia da sua vida? E a primeira resposta que me veio foi o dia que meu filho nasceu, quando eu ouvi o choro dele saindo da maternidade. Mas eu percebi depois que o melhor dia da minha vida é hoje. O melhor dia da sua vida é hoje, porque hoje é o único dia que pode existir, é o único dia que existe de verdade, é o único dia que você tem vida para exalar, para inspirar, para trabalhar, para viver, para entender, para ascender, ascensão. E eu vim trazer aqui algumas ideias para que você possa compreender, se você é terapeuta ou uma pessoa que busca se desenvolver, essas informações podem te ajudar de alguma forma. E chama Instituto Elos de Sabedoria, porque aquilo que é realmente nosso é aquilo que se multiplica ao ser dividido. Se eu multiplico conhecimentos, eu divido isso. Eu divido isso com uma pessoa, mas isso se multiplica. Se eu divido alegria com alguém, eu divido isso com essa pessoa, mas isso se multiplica. Se eu conto uma história de como eu perdoei alguém, eu divido isso com alguém, mas isso se multiplica, porque a pessoa pega isso como uma semente e pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Então, se você é um elo de corrente, algo que está conectado, se você é um elo de sabedoria, conhecimento é a semente, é a teoria, é a fórmula, é um mapa. Se você aplica ele, sabedoria de saber e vem saborear, experienciar isso. Você pode, com propriedade, dizer se funciona ou não, porque você aplicou. Então, isso que eu quero passar para você é um método simples, verdadeiro e eficaz, para que você transforme a sua dor em combustível de força, para que você transforme a sua dificuldade em ânimos. Ânimo vem de alma, de vontade, de força, de energia, para sair do patamar, seja ele qual for, para sair do problema, seja ele qual for, e para que você possa compreender como a coisa funciona. A gente tem aqui, olhando para essa apresentação, uma escala de baixo para cima. A gente vai olhar e ler isso de baixo para cima, como se você estivesse lendo da dor para a plenitude, ali nessa lateral. E então, nessa linha amarela, ela divide os dois planos, os dois hemisférios. Quando você fica feliz, quando você está alegre, você dá um abraço em que você ama, algo incrível aconteceu, você toca essa sensação desse hemisfério de cima e depois volta. Quando você tem um insight, uma intuição criativa, uma descoberta, um aprendizado, um perdão, uma gratidão, você toca essa experiência e depois retoma. Sabe aquela graça de contemplar algo? Talvez faça muito tempo que você não experiencia isso, mas de contemplar algo que te faça vibrar, seja o olhar de uma pessoa, seja o amor de uma pessoa, seja um pôr do sol, seja lá o que for, mas que te conecta verdadeiramente com essa sensação de presença, de plenitude, de coisa verdadeiramente forte, profunda, que você sente de fato. Não é esse automatismo de eu tenho que resolver problemas, é conectar com isso. A gente tem instantes de conexão com isso. E a ideia é entender como ampliar esses instantes, como entender por que eu não consigo acessar mais isso. E aí a gente pode imaginar uma escala. Então imagine que lá embaixo mora a morte, mora o medo, o pavor. Imagine alguém, por exemplo, que tem ódio. Essa escala de baixo para cima ela vai suavizando, porque embaixo é o mais intenso. Então essa coluna do meio. Então a gente tem aqui, ó, medo. Esse medo é um pavor, ele cega a gente. Ele tem um ódio, uma pessoa que tem ódio de alguma coisa, que quer destruir o outro, quer acabar com o outro. O mais leve disso é ira. O mais leve da ira é raiva. O mais leve da raiva é ressentimento, ressentindo, ruminando, pensando e ficando com... Ai, aquela pessoa fez isso comigo, aquela mágoa. Mais leve que isso é uma frustração, é uma raiva, uma coisa meio, uma expectativa quebrada, uma coisa que, poxa, uma decepção, não deu certo, eu fico frustrado. E uma falsa indiferença, aparentemente mais leve, mas muito letal. Quando uma pessoa está no ódio, na ira, na raiva, ou nessas nuances, a coluna da direita começa a acontecer, essa daqui, ó. Destruir, vou dar um zoom para ficar melhor. Então a gente começa a destruir com ódio, com ira. Você vê os grandes ditadores, tem um documentário na Netflix, Como se tornar um ditador, você vai ver que tem tudo a ver com isso. Vingar, atacar, agredir, isso vai suavizando.
Vingança eu quero, porque eu odeio, porque eu tenho raiva. Isso é quando você está falando com o paciente, quando você está ouvindo alguém, ela está nessa energia. Quanto mais para baixo, maior é a dor. Olha lá a escala aqui, ó, dor. Então, vingar, atacar, agredir, eu estou criticando, eu estou agredindo fisicamente, eu estou agredindo verbalmente, eu estou humilhando. Olha como isso são níveis de intensidade de raiva, onde eu estou jogando a minha dor para fora. Eu estou multiplicando também a minha dor ao dividir ela com outra. Uma pessoa raivosa é uma pessoa que, no fundo, teve muita dor, tem muita dor e está jogando isso para o outro. Então, isso vai subindo. Então, ironia, começa a soltar piada, começa, você fez isso, hein? Você tá assim assado, seu corpo tá assim assado, nossa, hein? Você tal, tal, tal. É um jeito de crítica, porque quando eu agrido, eu alivio. O humor mostra, apesar de o humor ser um caminho de cura, porque acessa dores profundas, pessoa não tá bem com, eu fiquei careca, com humor, ele consegue começar a aprender a lidar com isso de uma forma indireta. Depois que eu fiquei careca, virei ponto de referência, depois do careca direita. Esse humor começa a trazer a pessoa para esse lugar de experienciar. A agressão, de alguma forma, é um jeito que a pessoa alivia. Já viu aquela pessoa que entra no lugar, xinga todo mundo, briga com todo mundo, depois parece que nada aconteceu, fica leve, porque ela soltou toda a dor para o outro. Então, ironizar, fantasia. Quando isso não está no plano físico, de julgar fora, e julga dentro. Quando não está no plano físico, de agredir fora, mas imagina você espancando a pessoa, você brigando com a pessoa, você xingando a pessoa, quem está no momento de ira, ou tem vingança, ou está com essa vibração, pensa muito nisso e isso consome, porque olha aqui, ó, essa coluna, reação, destruição, automatismo, quanto mais nessa região, quanto mais dor, mais focado em direção à morte, mais focado em direção à dor, mais focado em direção à destruição do próprio ser e do outro. Porque é uma coisa muito profunda. Então, às vezes, a pessoa não faz isso no plano real, mas faz no plano mental. Então, fazer algum dos itens abaixo no plano mental também é prejudicial. Quantas vezes você fica, nossa, eu vou xingar aquela pessoa, nossa, filha da mãe, na hora certa eu vou pôr tudo para fora. Porque isso também está te destruindo, também é um veneno esperando que o outro morra, que você toma. Vamos pegar um exemplo antes de ir do como mudar isso. Então, aqui a gente pode pensar num exemplo. Então, vamos supor que a pessoa, eu odeio meu pai que ele me espancava. Imagina um nível de ódio, de ira, de raiva, de ressentimento que uma pessoa que foi espancada diariamente tem. E tem um outro vídeo, se você não viu no canal, falando sobre a verdade, um vídeo bem grande, que fala assim, quanto mais dor a pessoa tem, mais egoísta ela é, mais raiva ela gera, mais problema ela gera, porque ela tem dor, ela precisa de cura e compaixão. Mas para chegar lá, tem um processo, como tudo. Então, imagine alguém que eu odeio o pai porque foi espancado. Aí essa pessoa se torna uma pessoa muito agressiva. A tendência é que a gente é como uma esponja, a gente absorve aquilo que a gente recebeu do outro. A gente puxa do que recebeu da cultura dos nossos pais e começa muitas vezes a repetir ou pegar o oposto. E vamos supor que essa pessoa começou a repetir, é agressivo com as outras pessoas, irascível. E essa pessoa tem muito medo de ser traído, inferiorizado, porque ela sente isso no fundo do coração. Por exemplo, é só um exemplo, não é só uma regra, todo mundo assim, mas é um exemplo para a gente pegar. E aí ela passa a ter, por ter muita agressividade, muito medo de ser julgada, de ser traída, ela tem muita dificuldade de perdoar o outro. Tem muita dificuldade de aceitar o outro. Muita dificuldade de perdoar a si mesmo, porque no fundo ela carrega essa dor que ela foi espancada pelo pai. Então ela não perdoou o pai. Gabriel, como alguém vai perdoar um pai que espancava o tempo todo? É aí que eu vou trazer a ideia de como curar, como ativar o perdão, como ativar a transferência de vibração, porque quanto mais dor você carrega, mais você julga, mais você vinga, mais você é consumido por essa dor. Então, quando você tem raiva, quando você tem ódio, quando você quer agredir, quando você quer julgar, quando você gosta desse partido, como você pensa isso? Você só está reagindo, você só está se destruindo, você só está no automático, você não está pensando, você não está ligado com a verdade, você está, na verdade, reagindo a uma dor que você sofreu. Então, se eu tenho uma ferida, eu encosto aqui, eu vou reagir, é automático, eu não penso, porque está doendo. Quando uma pessoa é reativa, é porque existe uma dor. Se você é terapeuta, entenda isso. Não precisa. É importante fazer técnicas, muito importante, técnicas de respiração, técnicas de meditação, de presença, porque vai chegar no outro patamar, mas é importante entender a causa, que é como a gente mudar isso. Mas o que tem no outro plano? A gente vai chegar aqui. Então, imagina o seguinte, aceitação, agir com consciência, luto da ilusão, compreender a causa. Imagine que é de baixo para cima, eu falei ao contrário, é compreender a causa. Depois eu vou passar pelo luto da ilusão, agir com consciência e aceitação. O que me impede de chegar aqui? Os meus mecanismos de defesa e bloqueios. Se você é terapeuta e você entende de psicanálise e o caramba 4, você vai perceber que todos os mecanismos de defesa têm a ver com algo que está escrito aqui.
Ai, eu estou negando que eu tenho algum problema. É porque... Por que eu estou negando aqui? Porque eu estou com uma falsa indiferença. Estou com uma falsa indiferença. É uma dor que eu congelo ali, fica no... Mas lá no fundo tá como se fosse uma farpa no dedo. Ah, eu estou criando cenários onde isso nunca aconteceu. Quanto mais oculto, aqui, ó, inconsciência, quanto mais oculto a pessoa tem sobre isso, às vezes foi tanto trauma para a criança que a criança precisa travar isso, guardar num quarto escuro e falar assim, não vou mexer. Só que aquilo é um monstro que vai criando raízes, vai criando força e vai só gerando reação e automatismo, reação e automatismo, reação e automatismo. Tá bom, Gabriel, e qual que é o oposto disso? Depois a gente vai falar aqui sobre os bloqueios estão aqui, os mecanismos de defesa. Eu não posso acessar isso porque dói demais. Eu não quero ir naquele quarto escuro, então dói demais. Então eu vou fingir que eu não vou ver. A dor, ou eu evito, ou eu anestesio, ou eu fujo. Todas as fugas estão para não sentir essas coisas, para não acessar essas verdades, essas dores profundas. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem um processo para você aceitar e subir. Olha que interessante esse movimento de subida. A gente chega aqui, depois que eu passei pela metamorfose, a gente vai chegar em como é o oposto, é a vida, é ação, é criação, é transbordo. Aí você acessa o amor, a gratidão, o perdão, a paz, a alegria, a fé, que são as coisas que fazem sentido, que fazem bem. Para um instante e pensa, qual é o momento que mais te dá alegria, leveza, prazer na vida? É quando você está conectado, conexão. Quando você está criando, expressão, criatividade. Quando você está presente. Nossa, eu estou aqui agora ouvindo a minha música, tocando meu instrumento, conversando com quem eu amo. É a presença, é a ação, é criação, é transbordo, é a outra vibração. Mas para fazer essa transição, para fazer essa mudança de patamar, igual você vai ver no outro vídeo, tem as linhas das oitavas, que vai lá, que é legal. Vou deixar o card, vou deixar em algum lugar. É preciso passar por esse processo de metamorfose, que é onde eu vou trazer aqui em como fazer esse movimento. Então, a gente tem esses 4 passos, a gente vai entender através do exemplo, de um exemplo, de como fazer esses 4 passos. Então, vamos pegar esse exemplo dessa persona aqui e vamos ativar essas 4 linhas para entender. Então, dá um zoom aqui, ó. Um zoom nessa parte da metamorfose. Então, a gente vai começar pela primeira etapa. Observação muito importante. Dói e exige a energia. Dói e exige muita energia. Então, vamos só entender, imaginar que eu vou primeiro passo, eu preciso compreender a causa. Eu sou muito agressivo, não consigo perdoar ninguém, tenho muita raiva, tem uma pessoa no serviço que eu odeio. Para, respira, vamos compreender a causa. Existem os problemas que as próprias outras pessoas fazem, mas isso é muito profundo, vamos ficar só nisso daqui. A responsabilidade de como você reage é sua. Enquanto você falar assim, ai, dói porque minha mulher faz isso, dói porque meu marido faz isso, dói porque meu chefe faz isso, você não está sendo responsável pela própria vida. Se alguém te dá um murro, vai doer, mas como você vai lidar com essa situação? E eu não estou dizendo aqui, vamos, me espanque que eu não tenho que fazer nada, não. Mas como você vai lidar a partir disso é uma decisão sua. Tem uma fala que eu gosto muito que é, se um passarinho caga na sua cabeça, você não tem culpa, aconteceu. Agora, se ele faz um ninho, é responsabilidade sua. Em outras palavras, se você está repetindo o mesmo ciclo, de novo um relacionamento abusivo, de novo um problema financeiro, de novo uma falta de amor próprio, de novo uma escassez de sei lá o quê, de novo doença, é porque você está deixando o mesmo passarinho fazer um ciclo. E não é um passarinho externo. O passarinho externo só deixou porque você deixou. Você tomou o primeiro murro, é a última vez. Por isso que errar é muito bom, que a gente aprende, mas tem que errar em coisas novas. Então, vamos imaginar. É claro que é muito mais profundo do que isso, mas eu preciso ser sucinto para trazer exemplos. Compreender a causa. Aí a pessoa vira e fala, cara, eu entendo, no fundo do meu eu, depois de muita terapia, que eu não posso mudar o passado. Meu pai me espancava todo dia, me humilhava, não era o pai que eu amava, mas... É só um exemplo, meu pai é maravilhoso, só um exemplo. Eu entendo que não posso mudar o passado. Eu entendi, mas não é aqui, ó. Aqui é fácil. Você pode mudar um minuto atrás? Não. É fácil entender isso. Pode mudar um dia atrás? Não. Mas por que você não aplica isso na sua vida? Porque quando uma porcaria acontece com você, uma dor acontece, você só reage. Você não para e fala, cara, já aconteceu. O que eu vou fazer agora? O que depende de mim agora? O que está dentro do meu alcance agora? O que na vida do dia de hoje, que é o melhor dia da minha vida, eu posso fazer agora? E aí a gente vai para o eu entendo a origem da minha raiva.
Cara, eu entendi por que eu tenho tanta raiva acumulada. Porque assim como uma esponja, nós somos. A gente foi preenchido, aquele ser humano do exemplo, foi preenchido de raiva, de tanta agressão. Então, essa agressão eu preciso soltar no mundo de alguma forma, porque tá cheia dentro de mim. Eu posso canalizar isso de forma saudável, é outro assunto. Vou fazer um exercício, vou fazer uma luta, e aí eu vou canalizando, expressando, expressão que cura, vivenciar. Cara, mas eu entendi que não sou raivoso porque eu sou assim, eu sou raivoso. Não, vem dessa causa, dessa dor que eu reajo. Então, eu preciso entender que isso aconteceu. Eu preciso, primeiro, tem muitas compreensões para chegar nisso, tem muitas outras. Isso aqui é só um exemplo para entender o passo a passo. Compreender a causa. Se a gente pegar paralelos no budismo, as 4 nobres verdades de Buda, lá tá lá. A dor, o sofrimento acontece, tem uma causa, um efeito, e tem uma causa. É uma das coisas. Eu me confundi aqui, mas pesquisa lá, você vai saber. Tem uma causa. Sempre é um princípio. Sempre tem uma semente ali. A árvore que está ali, gigante, tem uma semente que representa, tem um mistério, tem uma dica do que está embaixo, que é a mesma coisa. Se eu agrido é porque tem dor de agressão aqui embaixo. E assim vai. Então, até aí eu preciso compreender a causa. Isso aqui são só exemplos, mas é muito mais profundo do que isso. E aí vem para o segundo passo. Depois que eu entendi a verdade, cara, eu sou assim porque isso aconteceu. Cara, mas aí vem o rebote da coisa. Eu preciso vivenciar a dor que a minha criança sofreu. Minha criança física, minha criança de idade, minha criança de 0 a 7 anos, de 0 a 15 anos, 14, que seja. Eu preciso vivenciar, preciso acessar esse momento com a minha memória. Você fica surpreso quanto a sua memória é capaz de acessar coisas que você não sabia que podia. Então, quando você acessa essa dor, quando você acessa profundamente e você chora pela criança que não pôde se defender, por isso que você quer atacar todo mundo. Chora pela criança que se sentiu impotente, por isso que você tem que ser forte e tem que mostrar potência. Chora e vivencia a tristeza. Você acolhe esse sentimento dessa parte do seu interior, dessa parte da sua memória. Você fala, olha para essa criança e fala, cara, eu entendo que não posso mudar o que já passou. Eu olho você, eu vejo você, eu respeito você, eu aceito você, eu acolho você, eu amo você, eu sou grato por você. Eu sou grato por você. E você, depois que vivencia, muito importante, precisa vivenciar sentimento. Tá triste, de vez em ficar fumando crack, vai chorar. Tá com raiva, vai entender isso, vai lá, compreende a causa, vive essa, puxa, eu fiquei triste comigo mesmo porque eu falhei nisso e naquilo, vivencia a tristeza, a dor, a quebra da expectativa do real para o ideal, do ideal para o real. E aí vem muitos aprendizados a partir desse processo, agir com consciência. Aí você fala, cara, quer saber? Eu vou aprender a controlar minhas emoções, quando vier a raiva eu vou aprender a respirar, deixar aquele fogo subir, vou sair, jogar uma água na cara, tomar uma água, falar, eu sei de onde está vindo. Eu sei que da minha dor está o combustível de força. A força vem de virtude, virtuoso. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte, que tem muitas virtudes. Se uma pessoa sobe uma ladeira todo dia ela exige esforço dela, só que depois ela está com os músculos fortes. Uma pessoa que passa pela academia, dói, é esforço, mas ela fica forte. Uma pessoa que tem medo, eu tenho muito medo de ser julgado, é uma dor. Eu não quero me sentir inferior, eu não quero me sentir não amado, então eu tenho que agradar, eu não quero magoar. É uma dor que eu estou tentando evitar, mas toda vez que eu tento evitar essa dor, de alguma forma, eu estou desenvolvendo uma força. Daí vem as forças, estou desenvolvendo a força de sensibilidade, porque eu preciso sentir o outro, porque eu não quero magoar o outro. De intuição, de ser um bom ouvinte, de ter empatia. Da dor está o combustível da força, da dor está o teu propósito, porque o que você aprender das coisas mais profundas que você viveu, mais você pode gerar, mais você pode contribuir, mais você pode compartilhar, porque você só pode compartilhar genuinamente aquilo que você sabe, saboreia, experienciou. Por que uma pessoa que passou por um câncer de mama abre uma ONG para curar e ajudar pessoas com câncer de mama? Por que uma pessoa que teve bloqueio de passar fome começa a trabalhar para ajudar pessoas, nem que seja de vez em quando para alimentar pessoas? Porque tem um propósito, porque ela entende no profundo como é essa dor. Então, dentro do teu chamado, dentro da tua verdade, dentro daquilo que te alegra genuinamente, existe um bloqueio que está te chamando faz tempo. A dor, a ansiedade, a depressão, a angústia, a falta de, o vazio,
são as dores te chamando para entender, compreender. E o que é agir com consciência? É a pessoa, eu aprendi de onde vem a causa, só que você não vai mudar porque aprendeu, você tem que saborear, experienciar, você tem que fazer diferente. Eu aprendo a focar no presente. Então, alguém me xingou, quero ir para cima porque eu sou raivoso, naquele exemplo, porque eu tenho... Não, pera. Vou respirar, vou tomar uma água, vou focar no aqui e agora. Eu perdi 5 minutos de energia do meu dia, que é o dia mais importante da minha vida hoje. Eu quero perder o resto? Eu quero continuar raivoso? Eu quero deixar isso chegar na minha casa, brigar com a minha família, eu explodir tudo, eu perder energia, que ter que encher a cara para me acalmar? Não. Então eu vou começar a agir com consciência. Mas, vou voltar aqui, Dói pra cacetada. Coragem, agir com o coração. Agir com o coração não é impulsividade. É isso, é ter consciência, olhar para a verdade, enfrentar. A verdade é que você não precisa espancar o outro, mas para compreender isso demora. Porque quando a pessoa está muito na dor, quanto maior a dor, mais perto da destruição do outro e de si mesma, e mais inconsciência, menos ela sabe da real causa, menos ela sabe do real problema. Então, o terceiro passo é agir. Agir. A ação. Sem ação não vai. Entendi tudo. Faço terapia há 2 anos. O que você está agindo com consciência para mudar? Eu tenho medo de errar. Erra de propósito. Deixa a torneira abrir. Deixa a comida no prato. Mas isso é pecado. Erra de propósito. Você acha que isso é um erro? Você acredita nisso? Erra de propósito. Pronto, eu estou agindo com consciência para enfrentar o meu medo de falhar, porque eu entendo que cada falha é um aprendizado e que eu não preciso viver refém dessa ilusão do passado, remoendo. Pronto, eu saio da vingança, saio do ressentimento, vou subindo, aí eu vou para a aceitação. Aceitação é quando eu entrei num momento, e aí a metamorfose aconteceu, onde eu foco em ser feliz e viver a vida multiplicando a minha cura. Eu foco em ser feliz. O cara me xingou, tá bom. Eu vou focar em ruminar, eu vou focar em focar no passado, o foco é um agulho que vai ampliando a minha energia concentrada, eu vou focar nisso. Vou focar no aqui e agora, onde está aqui. Mas às vezes a energia está tão grande que você precisa encontrar um jeito de equilibrar ela de volta. Por isso tem aqui do lado coisas que se você treinar, como que eu treino isso? Quando acontecer, você lembra. Aí você aplica. Para de julgar. Como assim? Tô julgando. Como você votou naquela pessoa? Como você gosta dessa música? Como você acredita nessa religião? Como você torce para esse time? Para de julgar. Você não entende que o julgamento nada mais é do que você tem uma dor, você tem uma coisa que você não entendeu ainda, e você está jogando no outro porque você não quer olhar para dentro de você? Todo julgamento é isso, mas é difícil sacar. Chegar a entender essa parte, dá para ficar 1 hora aqui para tentar falar julgar. Para de negar a sua verdade. Isso em diferentes níveis, de negar o que você sente, de negar que você não está feliz nesse relacionamento, está engolindo coisa, de negar que você não está feliz nesse trabalho e continua, é negar em diferentes níveis. Para de alimentar as fantasias de raiva, de reatividade, fica assim. Porque o que é para de alimentar? Você tem um poder, sabia? Você tem o poder de controlar seus pensamentos. Não, controlar é muito difícil. Então você tem o poder de, quando começar um pensamento, uma forma dentro de você, primeiro você percebe ele, você para de dar energia, alimentar ele. Alimentar é dar energia. Eu dou água para a planta, eu dou comida para o bebê, para o cachorro. Eu estou alimentando um pensamento. Como? Pensando. Só que aí eu estou lá, eu quero destruir aquele filho da mãe fez isso comigo. Eu estou alimentando. Como que eu paro de alimentar? Como que você para de alimentar? Foca em outra coisa, vai meditar, encontra um jeito de respirar, encontra um jeito de focar no quê? Foco em ser feliz e viver a vida. Aí você para de dar força para esse monstro. Para de ser reativo. Se eu reagir já xingando e batendo, já para, você vai ver que a reação vai começar a vir na cabeça. Filha da mãe, opa. Vai zerar a reatividade? Eu até hoje não consegui, mas eu consigo perceber ela, respirar ela e focar no que faz sentido. Gabriel, então você está negando, você não quer enfrentar? Não, eu já sei por que eu estou julgando. Eu já entendi, já fiz esse caminho. O tempo todo não, eu estou aprendendo várias vezes coisas novas. Paro de querer controlar o externo. Quanto mais eu tento controlar o mundo de fora, minha mulher, meu marido, meu trabalho, o meu chefe, não acredito, a empresa é muito ruim, ela não faz esse tipo de coisa. Meu chefe não dá o trabalho direito.
você está tentando controlar fora, você só tem um planeta para você criar, o seu. Toda vez, eu quero ajudar o outro, para de querer ajudar, seja você, faça o que faz sentido. Como assim eu tenho que parar de ajudar? Você tem que parar de cair na armadilha de que você vai fazer pelo outro, você não faz nada pelo outro. Quando eu cubro meu filho à noite, tá frio, aí eu vou lá e cubro ele, é por ele ou é por mim? É por mim, porque eu quero ver ele feliz, porque eu quero ver ele bem, porque eu quero ver ele animado, eu quero ver ele com saúde, eu quero que ele cresça. Senão, se eu estiver fazendo por ele, quando ele tiver 15 anos, 20 anos, sei lá quantos anos, eu vou falar, tá vendo? Eu te cobri à noite, eu te pagava uma escola, eu te... Peraí. Então, eu tô colocando na caderneta, é esse tipo de ajuda que não deve ser feita. Então, parar de querer fazer coisas para fora. Mas e quando eu quero ajudar alguém na rua? Que eu senti no meu coração que eu queria compartilhar com essa pessoa. A mão que dá é a mão que recebe, a mão que recebe, a mão que dá. Pronto, você sentiu no seu coração. Você não está querendo mudar. Você não está jogando desejos. Medo e desejo, a gente vai chegar lá em outro momento. Você só está compartilhando. E aí, depois dessa metamorfose, depois que eu entendi, compreendi a causa, passei pelo luto do pai ideal, eu queria que meu pai fosse corajoso, mas ele não é, então eu vou chorar pelo pai que eu não tive. Eu queria que meu pai fosse protetor, que ele me amasse, mas ele só me batia, só me espancava, no exemplo, né? Acolhe, sofre esse luto. Você vai negar, olha lá as fases do luto. Eu vou negar que isso aconteceu, eu vou ficar com raiva disso, vou querer xingar todo mundo. É fase, é normal, é processo, não tem como pular etapas. Até que você aceita. Até que você chega lá, aceitei, putz, entendi. É igual para todo mundo, tem um tempo certo, não existe, isso aí é cada um. Mas eu preciso vivenciar. Quando você tem uma emoção, você precisa vivenciar, experimentar. Seja ela qual for, precisa estar presente para experimentar. Aprendo a focar no presente, aí eu ajo com consciência. Paro de ser reativo, olha lá. Paro de ser reativo, aqui ó, dor, reação e destruição, automatismo. Pode ser automático, reagindo, e passo a ser criativo, a agir, que é o agir com consciência. E aí eu aceitei, então quer dizer que eu dou um murro, eu tenho que aceitar, recebo um murro, eu tenho que aceitar, ouve tudo de novo se isso não entrou. Mas não é que você tem que aceitar um murro, não é que eu não vou fazer nada, não, é entender que a partir de agora, eu posso me defender, entender que eu não vou mais por aquela rua, eu tirei isso de aprendizado, entender que eu não quero mais me relacionar com um tipo de pessoa que age dessa forma, entender que, será que eu cometi algum erro? Aí você entende a causa do que você está sentindo, do que você está passando. Eu tenho que fazer isso o tempo todo? É com você, quando você quiser, como você quiser. Mas eu te garanto, se você experimentar, são aqui sementinhas, você vai pegar uma ou outra, se você aplicar elas, colocar na terra, aí você vai ver o fruto, que é a ação, que é o terceiro passo. Essas sementes que eu estou passando para vocês, eu estou dando um jeito de compreender por que você faz o que você faz. Você tem que experienciar o luto da ilusão. Tem que agir com consciência. Aí você vai só com você, aí é contigo. E aí, quando você começar a agir com consciência, colher os frutos de paz. Caramba, eu parei de ruminar aquela briga com a minha esposa, com meu marido. Parei de ficar pensando em dar o troco. E decidi focar no aqui e agora. Então eu comecei a acessar a paz. Funciona aquela parada que o Gabriel falou. Aí eu acesso a vida, a cura, a criação, o perdão, o aceitar, o libertar, o renunciar, o entregar-se. Fica com essas palavras. É uma entrega. Perdoar dói pra caramba. Olha lá. Dói pra caramba. Dói pra caramba. Aqui, ó. Dói. E exige energia. Eu já não tenho tempo, já não tenho energia. No final do dia só quero assistir TV e ficar quieto. Agir com consciência. Enfrenta um dia. Um dia, o primeiro dia é o mais difícil. Dá um passo e você já não está no mesmo lugar. Aí você acessa essa vibração. Aí você acessa esse plano. Então você está aqui reagindo por causa das suas dores, por causa do que você passou na sua vida. Você passa pelo processo de metamorfose e vai. Muito importante, tem um livrinho chamado A Jornada do Herói, que legal. Aqui, ó, não sei, deixa eu ver se vocês estão pegando aí. O Herói de Mil Faces, que conta de um cara ferrado. E ele criou a Jornada do Herói, analisando vários mitos, percebendo que tudo tem uma certa sincronia, tudo são respostas arquetípicas de como a gente deve viver uma vida boa, uma vida saudável, feliz, exponencial, alegre. Cara, a primeira fase do herói, transfiguração.
eu ver se eu acho que eu anotei aqui. A primeira fase do herói... aqui, ó. Olha só, olha o que está escrito aqui. Não dá para ver, minha letra é horrível, então você não vai entender. Discernir o verdadeiro e o falso. E transfigurar-se. Transfigurar, a metamorfose, a borboleta é o símbolo da transformação, justamente porque ela tinha uma forma e ela tornou-se outra forma. Mas já na borboleta já morava, na lagarta já morava a semente da borboleta. Na vida humana, na sabedoria humana, na divindade humana, já mora a transformação para um novo patamar. Da mesma forma. Mas é preciso de um chamado que vem pela dor. A dor é só um sinal, é uma corneta. Pá, 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 pá. Ansiedade. Pá, 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 pá. Dor, medo, mágoa, culpa. São sinais para você. Deixa eu entender essa parada. Deixa eu entender essa parada. E faz esse caminho, experimenta. E aí vem o resumo da obra. Quanto mais profundo as minhas raízes no meu eu, quanto mais profundo eu compreendo as minhas dificuldades, os meus medos, os meus traumas, os meus bloqueios, os mecanismos de defesa que eu tenho, as dores da minha criança ferida, mais eu saio dessas vibrações, dessas emoções de dor, de inconsciência, inconsciência no sentido de não saber que existem, não saber a causa. E aí vem o nosso yin e yang, onde está a noite, está o dia. Quanto mais profundas as tuas dores, quanto mais profundas as raízes, maior é a tua árvore de copo. Quanto mais você aprofunda no teu ser, mais você se expande para dar seus frutos. Quanto mais você mergulha nas trevas da sua ignorância, aqui ó, inconsciência, nas trevas da sua dor, das dificuldades que você passou, mais você cresce. Aí vem um códigozinho. Quanto mais dor você passou, mais coisa você tem para dar. Ah, Gabriel, então eu estou feliz pra caramba, então não tenho nada para dar. Não, não, não. Alegria é um estado mais potente do próprio ser, como diria Spinoza. A questão é autoconhecimento, conhece Chatinois, mergulha. Quanto mais profundo é a estrutura de um prédio, a edificação desse prédio, mais alto ele pode ser. É isso, mergulha nas tuas dores, reconhece elas. Quanto mais reativa é uma pessoa, mais dor ela tem. Entender isso já te gera mais compaixão. Assim, experimenta. A vida quer que você mergulhe na sua morte. Olha por que é um ciclo de renascimento. Porque você tem que morrer para um estilo de vida anterior. Tem que morrer. Quando eu estou vivendo um luto, eu estou vivendo mortes. Por exemplo, vamos supor que eu tinha um cachorro que eu amava. E todo dia de manhã eu ia passear com esse cachorro. Meu cérebro está acostumado a sentir prazer, alegria e companheirismo e várias emoções maravilhosas. Eu tenho a memória, isso eu tenho como se fosse algo físico. E aí esse cachorro faleceu. Eu preciso tirar esse armário do lugar. Eu preciso, aos poucos, no meu tempo, num processo de luto, num processo de dizer adeus para essa memória que não vai se reproduzir mais. Porque quando a gente passa por uma coisa, todo dia não choveu, todo dia aperta, acende a luz. Eu acredito que amanhã eu vou apertar, vai acender. O que não é uma verdade. A gente está sempre vivendo nesse plano de esperar o que a gente já teve, mas só tem o melhor dia do mundo, da sua vida hoje. E aí, nesse processo de chorar à noite, na angústia, poxa, não vou mais poder sair com esse cachorro, eu sei que nunca um outro cachorro vai substituir, o que eu vou fazer? É um processo que precisa ser vivenciado, que é lá a segunda fase. Que nessa segunda fase, o luto da ilusão. Ilusão por quê? Porque já foi, não está mais aqui. É outro nível de ilusão, outra experiência. Aí eu vivencio, experiencio a minha dor. Aí eu começo a agir com consciência. Quando eu for sair de manhã, eu posso falar, nossa, o que eu levo de bom no aprendizado? O que eu levo de bom desse cachorro? Nossa, ele, sempre quando ele estava na rua, ele fazia outras pessoas felizes. Então eu vou levar isso de bom. Vou levar esse aprendizado que eu tive com ele por onde eu for. Isso dele vive em mim. Então onde eu for, eu vou trazer alegria. Pronto. Vou focar em ser feliz e viver a vida multiplicando a minha cura. Acabei de ser curado, acabei de sair do luto, acabei de compreender que eu não preciso mais ficar bebendo à noite, que eu só preciso experienciar essa sensação e entender a causa. E é isso. Esse é o movimento, esse é o giro. Aí morreu. Morreu aquele hábito, morreu aquele sentimento que a gente se apega a sofrer também, mas nasceu um propósito, nasceu
uma multiplicação genuína. Olha como está multiplicando a alegria aqui no exemplo do cachorro. Ou então a pessoa que aprendeu a perdoar o pai vai lá e começa a multiplicar o perdão. Alguém vira e fala, puta, tô raiva. O cara, ó, eu vou te passar isso. Essa é a sua história, vai curar muita gente, porque são sementes, que são dicas, igual uma receita. A pessoa põe arroz, põe feijão, faz... É uma receita para você aplicar. E esse é o movimento da dor para a plenitude. Palavras-chave, metamorfose. Vai doer pra caramba, vai exigir energia. Consciência. Ação. Transbordo. E é isso. Essa aula de hoje, que na verdade é só um vídeo, eu chamo de aula porque ela vai estar dentro de um curso da Método de Terapeuta IES. IES vem de Instituto Elos de Sabedoria, IES. Então, essa é uma aula bônus que está disponível aqui no YouTube e em outros lugares, para que você possa, se você quiser, acessar o link e ter um acesso ao curso de terapeutas, que vai trazer mais a fundo como fazer esse movimento. Mas, se você é um elo de sabedoria, faz essa gentileza, curte e compartilha esse documento, esse vídeo, esse link, para alguém que possa fazer sentido. Porque eu não preciso carregar. Vamos supor que alguém sabe como ter gestão financeira. Eu não sou expert em gestão financeira, pelo contrário, eu sou muito a aprender. Aí eu vi um vídeo de um cara que me fez aprender um pouquinho. E eu vejo que um amigo meu está com essa necessidade. É simples. Eu não preciso saber, hoje, no mundo de hoje, eu não preciso saber ser o expert em gestão financeira. Eu só preciso passar o link e falar, ó, lê aí, eu tô lendo, tá funcionando. Vê aí, eu tô vendo, tá funcionando. Experimenta. Pronto, você gerou, você jogou sementes. Você tá aqui, ó, compartilhando conhecimento que tá aqui nesse patamar. E esse transbordo, essa criação, essa ação, não tem como jogar sementes sem gerar fruto. De alguma forma, pode ser que você jogue numa terra infértil, mas ainda assim, de alguma forma, um passarinho vai pegar, isso vai reverberar, tenho certeza. Ou mesmo que fique oculto muito tempo, assim como tem traumas engatilhados, que isso tem no curso, por exemplo, tem insights, que são essa semente que estava ali, ó, criando energia louca para nascer, mas a semente morre para virar o broto. Bom, era isso que eu tinha para falar com você. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua existência. Compartilha e até a próxima. Um beijo no coração.